Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Diogo Carlsen e sou personal trainer. Atuo na área há mais de 12 anos e tenho uma vasta experiência com diversos tipos de aluno. E hoje eu vou estar fornecendo para vocês estratégias que vão mudar de fato o seu shape para 2023. Mas antes disso, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e deixar aquele joinha para estar fortalecendo. Eu já trabalho com consultoria online há mais de 5 anos. Eu já peguei vários casos, tanto de emagrecimento quanto para ganho de massa muscular. E muitas pessoas evoluíram durante esse processo. Então, para você que está com dificuldade, você que não possui o treino, clica no link aqui embaixo, tá, da minha consultoria, que eu vou estar fornecendo um preço exclusivo para você que está assistindo esse vídeo. Então lá você vai receber um treino estruturado dentro de um aplicativo com tudo descrito, com vídeos, as séries, com as repetições, com tempo de intervalo, tudo descrito e voltado para o seu objetivo. Então não perca a oportunidade. Acabou aqui de assistir o vídeo, clica no link ali embaixo e me procure para eu te fornecer aquele treino de qualidade e você mudar os seus resultados para 2023. Então vamos lá para a primeira estratégia. Alimente-se de forma simples e sem estresse. Ué, mas como assim, Diogo? Basicamente, continue comendo o que você está habituado. Mas por que isso? A maioria das pessoas que entra no mundo da musculação ou quer mudar assim, o seu corpo da noite para o dia, acaba cortando vários alimentos, seja chocolate, aquele refrigerante do final de semana, aquela cerveja da quarta-feira, acabam fazendo um corte geral. Só que isso gera compulsão alimentar. Você não consegue manter isso por muito tempo, porque você está habituado a fazer o uso desses certos alimentos. Então, o que eu indicaria para você? Continue fazendo uso dos mesmos, só que você faça a troca aos poucos. Diminua a quantidade desses alimentos e aos poucos você vai ver que o seu organismo já não sente mais aquela necessidade de tê-los. Então, naturalmente, você vai aplicar essa transformação. Então, se você consome, por exemplo, 5 garrafas de cerveja no final de semana, na semana seguinte você reduz isso para 4, na próxima para 3 e assim sucessivamente. Então, naturalmente, você vai começar a deixar de usar esses produtos e o seu cérebro vai começar a ter esse desmame, a fazer esse desmame, a não sentir mais falta dessa substância. Outra troca que seria muito importante e interessante é você começar a consumir produtos com mais fibras. Ou seja, se você costuma comer aquele pão salgado pela manhã, comece a comer o pão integral. Ele possui mais fibras, vai te deixar mais saciado. A mesma questão para as frutas, você pode picá-las, adicionar na sua comida, tá? Misturar, a mesma coisa para legumes, verduras, você pode cortar picadinho, acrescentar no seu arroz ou na sua comida misturado até que você consiga se adaptar a essa nova rotina. De regra, o que a gente sempre diz que é interessante? A regra 80-20. O que seria essa regra 80-20? Seria basicamente 80% da sua refeição, das suas refeições diárias serem ok e serem conforme a necessidade para o seu treino. Ou seja, você vai ter uma ingestão maior de proteína e, consequentemente, você vai ter aí uma dosagem de carboidratos e gorduras que são apropriados, tá, para o seu desenvolvimento de massa muscular e perda de gordura. E os 20%? Esses 20% seria, na verdade, de alimentos mais livres, né? Seriam basicamente alimentos que te causam aquele prazer, né? Aqueles alimentos que você gosta muito e que você já está habituado a comer. Vou dar um exemplo. Doce de leite, leite condensado. Ué, mas não é dieta, Diogo? Sim, você pode acrescentar, só que em um período do seu dia, tá? Que seria o seu pós-treino, e numa quantidade significativa, ou seja, numa quantidade baixa, tá? Para te causar essa saciedade e que também colabore com aquele momento. Por quê? Porque logo no pós-treino nós temos uma vantagem metabólica. O seu metabolismo está muito alto, ele está necessitando de calorias e de macronutrientes. Ou seja, você pode usar esses alimentos nesse período que eles vão ser de extrema importância para a sua questão psicológica e também vão ajudar a desenvolver o seu físico. Beleza? Então a partir disso, a partir de hoje, a regra 80-20. 80% de alimentos próprios, tá? Consequentemente voltados para o seu objetivo e 20% livre no seu pós-treino.
Então é importante que você entenda o que está sendo consumido, mas não deixe de consumir. Não crie problemas particulares por causa de uma situação dessas, tá? Você pode fazer o consumo e se você vê que o produto ele tem um alto teor de calorias, fracione durante o seu dia. Estratégia número 2, faça exercícios cardiovasculares sempre, independente do seu objetivo. Se você está visando ganho de massa muscular, perda de gordura, definição, ganho de volume, você precisa fazer cardio. Diogo, mas o professor da academia falou para mim que eu sou magro, que eu não preciso fazer cardio, que isso vai me atrapalhar. Esqueça. Além da importância do exercício cardiovascular para manutenção, para qualidade e para você não ganhar gordura durante esse processo de ganho de massa muscular, você também precisa cuidar do seu coração. Então, essa questão cardiovascular, o seu coração e todo esse sistema, ele só é trabalhado nesse período, quando você bota ele a um estresse. E esse estresse é durante o exercício físico, principalmente durante o exercício cardiovascular. Então, vem as regras do exercício cardiovascular. Priorize sempre o pós-treino. Mas por quê? Quando você visa ganho de massa muscular, o seu substrato energético principal, que vai ser o glicogênio muscular, ele precisa ser direcionado para o seu treino. Então não adianta você ir lá e fazer cardiovascular antes e depois fazer seu treino de musculação. Você vai praticamente deteriorar o que você utilizaria como fonte de energia. Então faça o seu treino de musculação e depois faça o seu treino cardiovascular. Com relação aos tipos de exercício, você pode fazer bike, corrida, caminhadas, tá? Principalmente se você está com peso muito grande, não faça corridas. Faça caminhadas, isso vai te facilitar mais, beleza? Então, a partir de hoje, acrescente o exercício cardiovascular no seu dia. Você pode começar com 2 vezes na semana, depois aumentar para 3, 4 e assim sucessivamente. Agora, não deixe de fazê-lo independente do seu objetivo. Se você está num processo de ganho de massa muscular, ok, você pode fazer menos, 2, 3 vezes na semana. Agora, se o seu objetivo é perda de gordura, é definição, taca aí o exercício cardiovascular todos os dias. Estratégia número 3. Aumente a sua ingestão de água. Independente do seu objetivo, se é emagrecimento ou ganho de massa muscular, aumente a sua ingestão de água. Mas por quê? Quando você visa emagrecimento, você precisa, de certa forma, eliminar aquela retenção que você tem embaixo da pele, né? Aquele aspecto de pele grossa, que você pressiona o dedo e fica a marca do seu dedo, isso é uma retenção que você tem ali. Então, quanto maior o seu consumo, provavelmente maior vai ser a sua eliminação desse líquido, né? Então, o nosso melhor diurético que existe é água. Além de que muitas pessoas acabam comendo muito por achar que precisam comer, né? Porque estão com fome, mas na verdade o cérebro ele só quer água e ele acaba encontrando essa água na maioria dos alimentos. Então por isso que dá essa certa saciedade. Mas na maioria das vezes a pessoa ela está com sede, então é de extrema importância que no processo de emagrecimento você beba mais água. Para ganho de massa muscular, nem precisa dizer nada, né? O nosso músculo é feito basicamente, ou melhor, as células do nosso músculo são feitas de água. Então, para que você tenha aquele volume, aquele aspecto maior, você precisa beber água. A maioria das pessoas tem aquele físico murcho, sem volume, porque não consegue nem fazer uma ingestão adequada. Além de que você, na prática do exercício físico, você elimina muita água, muitos sais minerais. Então, é necessário que você retome esse processo, né? Então, a partir de hoje, comece a acrescentar uma maior quantidade de água à sua rotina, tanto você que visa emagrecimento quanto você que visa ganho de massa muscular. Então, uma regrinha básica aí para você saber o seu consumo de água diário. Faça o cálculo 35 vezes o seu peso, ou seja, 35 ml vezes o seu peso, e isso te dará um número em ml que você precisa ingerir. Quarta regra, e uma regra muito importante, né? Diminua o seu tempo em estado sedentário. O que é isso? Basicamente, nós estamos em estado sedentário
quando estamos sentados ou deitados sem fazer nenhum tipo de atividade física. Ou seja, se você está aí trabalhando sentado, como eu estou nesse momento, ou se você está deitado assistindo filme, você está em estado sedentário. Naturalmente, a gente permanece mais tempo em estado sedentário durante o dia. A não ser que você faça algum tipo de trabalho braçal e que você permaneça aí durante 8 horas mais o seu treino, andando, carregando peso. Então, você que faz esse tipo de serviço, você permanece de certa forma em um menor tempo de estado sedentário, mas a grande maioria das pessoas permanece constantemente nessa posição. Você pode deixar também para fazer tarefas pela casa durante esse período, por exemplo, se levantar para lavar a louça, para fazer um café. E aí entra também a questão da ingestão de água. Consequentemente, você ingerindo mais água, você vai mais no banheiro. Então, você vai se levantar, você vai se direcionar até o banheiro e isso vai criar também um ambiente que vai te proporcionar um gasto energético maior. Então, introduza isso na sua rotina. Acrescente esses breaks, essas pausas durante o seu trabalho, a sua jornada e isso vai aumentar o seu gasto energético. Mas Diogo, como que eu vou saber quanto que eu gasto, quanto que eu preciso? Existe um aplicativo chamado MyFitnessPal. Eu vou deixar um link aqui embaixo dele e você pode acessar e lá você vai fornecer os seus dados. Ele vai fazer um cálculo basicamente do quanto você gasta de calorias por dia. E a partir disso você pode adicionar todos os seus alimentos do seu dia lá e fazer um comparativo. Bom, você viu que você está consumindo além do que você gasta. E seu objetivo é emagrecimento? Então diminua a sua ingestão. Ah, não, eu estou vendo que o meu corpo gasta 2.500, mas eu só consumo 2.300 e o meu objetivo é ganhar massa muscular. Aumenta a sua ingestão. Então lá você vai conseguir colocar os seus alimentos que você consome durante o seu dia para ter essa base do quanto você precisa consumir. Então, terminando a aula, baixe o aplicativo MyFitnessPal, se cadastre, coloque suas informações e coloque tudo que você consome durante o seu dia. E a partir disso, você vai fazer o cálculo. Regrinha aí básica para todo mundo. Se você visa emagrecimento, deixe seu déficit, seu consumo menor em até 500 calorias. Se você visa ganho de massa muscular, deixe o seu consumo 500 calorias acima do que o seu corpo gasta. Beleza? Mas Diogo, como que eu vou calcular isso? Não se preocupe. Na estratégia número 5 eu vou estar fornecendo uma possibilidade de você calcular toda essa sua estratégia. Estratégia de número 5. Divida os seus macronutrientes de forma estratégica. Diogo, o que são macronutrientes? Meu Deus do céu! Macronutrientes são divididos em 3. Proteína, carboidrato e gordura. E você precisa fazer um consumo desses nutrientes para que de fato você evolua e tenha um físico bacana. Todos eles têm um papel importante no seu corpo e têm uma determinada função. Então é de extrema importância que você consiga fazer um planejamento estruturado para que a quantidade seja ingerida de forma certa e no momento correto do seu dia. Então, uma regra básica aí é para você que quer ganhar massa muscular, você precisa fazer uma ingestão maior de macronutrientes, ou melhor, uma ingestão maior de calorias do que você costuma gastar por dia. Ou seja, vamos dar um exemplo. Se você gasta 2.500 calorias por dia, seja com treino, seja com o seu dia a dia, você precisa de pelo menos aí um consumo de 2.800 até 3.000, tá? Dependendo do seu biotipo, para você ganhar massa muscular. O mesmo acontece para quem quer emagrecer. Se você, o seu corpo gasta 2.500 calorias no seu dia, você precisa estar em déficit. Ou seja, você precisa de um déficit aí de 300 calorias, 500 calorias, você precisa consumir, no caso, 2.300 e até 2.000 calorias para você começar a emagrecer. Então é por isso que é necessário você fazer o cálculo, você saber quanto que você consome e quanto que você gasta. E a sexta estratégia é cuidado com o cortisol. O cortisol ele é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal e ele é um hormônio catabólico, ou seja, ele cataboliza. Mas Diogo, o que isso tem a ver? Catabolismo, quando a gente está em processo de ganho de massa muscular, a gente entra num processo de anabolismo, que é de ganho. E o catabolismo é o oposto, é a perda. Ou seja, nesse processo, quando você está com o cortisol muito alto, a tendência é que você perca massa muscular. Já no processo de perda de gordura,
o cortisol ele tende a diminuir, desacelerar o seu metabolismo. Então isso é muito ruim para quem está buscando o emagrecimento. Então o cortisol ele vai frear esse processo. Então você que visa o ganho de massa muscular tem que tentar manter o seu cortisol em níveis baixos, tá? E para você também que visa emagrecimento tem que tentar frear até esse hormônio, né? Essa produção de hormônio no nosso corpo. Bom, e como evitar, né, o aumento do cortisol no nosso corpo? Naturalmente, com as nossas rotinas de hoje, com todas as informações que a gente recebe, a gente tende a ter um cortisol mais alto. Mas uma maneira de evitar ou de melhorar essa condição é você já iniciar o seu dia fazendo algum exercício físico, uma caminhada ou o seu próprio treino, tá? Tirando momentos dos dias para você relaxar, para meditar, para fazer yoga, para fazer atividades que tragam esse relaxamento para o seu corpo naturalmente. Então isso vai ajudar a frear os níveis de cortisol, tá? E que não tem esses picos, né? E consequentemente essa degradação tanto de massa muscular e também da desaceleração do seu metabolismo. Estratégia número 7. Coma vegetais, coma legumes, coma frutas antes das suas refeições principais. Por que isso, Diogo? Porque as frutas, os vegetais, os legumes, eles possuem muitas fibras. Então eles causam essa saciedade no seu corpo. Por eles terem uma densidade energética menor, eles têm menos calorias que certos tipos de alimento, então eles são muito importantes. Tanto no fornecimento de vitaminas, minerais, eles também causam essa saciedade pela enorme quantidade de fibras. Então você pode aí consumir uma fruta antes do seu almoço, da sua janta, preparar a sua salada e comê-la antes mesmo do seu prato principal. Isso vai te causar uma saciedade, vai te ajudar no processo. Oitava estratégia, crie o hábito de olhar os rótulos dos alimentos. Diogo, mas por que isso? Nos rótulos, geralmente a gente tem a concentração de macronutrientes que aquele alimento possui. Apesar de que na indústria tem muita coisa que está embutido ali, que não está na tabela nutricional, é importante que você olhe essa tabela e tenha uma noção dos macronutrientes presentes. E também uma coisa que é muito importante, que é o controle do sódio. Tá? Então, tem muitos alimentos industrializados que têm um alto teor de sódio e faz com que você, por exemplo, você que está no processo de emagrecimento, está ali em déficit calórico, mas você sente que ainda está com volume. Provavelmente aquilo ali é retenção de líquido. Então, tem muita gente que faz consumo de alimentos industrializados. E o que são esses alimentos, né? Então, nós temos aí pimenta, gengibre, canela, café, vinagre de maçã, acelga, aspargos, couve, pó de guaraná e chá verde. Isso são opções de termogênicos naturais que você pode consumir. Detalhe aí bem importante, não faça o consumo próximo da hora de dormir, porque isso pode acelerar demais o seu corpo e você ter dificuldades, tá, com o seu sono. Então, pare de ingerir, pare de fazer o consumo desses alimentos até 5, 6 horas antes de você deitar e ir para a cama. Isso vai evitar que você tenha dificuldades de entrar no sono profundo e, consequentemente, desregule aí o seu sono diário. Nona estratégia, consuma alimentos termogênicos naturais. Os termogênicos naturais ele tem como principal função aumentar a temperatura do nosso corpo. Consequentemente, o nosso corpo vai ficar acelerado e também o nosso metabolismo, aumentando o nosso gasto energético. Então, naturalmente você vai passar o seu dia com o seu metabolismo um pouco mais acelerado, aumentando o seu gasto energético. Ah, Diogo, mas isso então resolve a minha questão para emagrecimento? Não, você precisa ter uma alimentação balanceada, você precisa ter uma rotina de treinos e isso vai ser um complemento do que você já está fazendo. 10ª estratégia e a mais importante de todas. Tenha em mãos um treino estruturado e voltado para o seu objetivo. Não adianta você vir com o treino do primo, do seu amigo, do blogueiro, do personal trainer. Não adianta, você precisa de um treino estruturado e voltado para o seu objetivo. Se eu, por exemplo, te passar um treino que
que seja de intermediário e você é iniciante, provavelmente você não vai conseguir completar esse treino. Você terá dificuldades e não vai conseguir evoluir. Então, aí que é a principal questão. Você precisa de um treino que seja voltado para o seu objetivo e estruturado para a sua idade, para o seu tipo físico, para o seu nível, tá? Então, tenha em mãos um treino estruturado. Então, pessoal, essas foram as 10 estratégias que mudaram completamente a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. Então, a partir de hoje, aplique todas elas e eu tenho certeza que 2023 vai ser um ano diferente para você. Novamente, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e deixar aquele joinha para estar fortalecendo. E também, caso você queira saber mais dicas sobre musculação, treinamento, dieta, não esqueça de me seguir no Instagram, Personal Diogo Carlsen. Lá você terá uma variedade de dicas da mesma forma que aqui no YouTube. Então, te espero na próxima. Um abraço.